Imagine, o oceano vasto e silencioso. Uma embarcação surge no horizonte à deriva, sem rumo e sem alma viva a bordo. Seus tripulantes estão mortos, os olhos arregalados, as bocas congeladas em gritos que jamais foram ouvidos. Esse é o mistério do SS Ourang Medan, um dos casos mais perturbadores da história naval. Um navio fantasma real, cercado por mensagens de socorro, mortes inexplicáveis e um final explosivo, literalmente. Mas o que realmente aconteceu com o Ourang Medan? Seria esse um caso de envenenamento acidental? Um experimento militar encoberto? Ou forças sobrenaturais além da compreensão humana? Hoje, você vai descobrir todos os detalhes dessa história que desafia a lógica. Mas antes, prepare-se, porque quanto mais fundo mergulhamos, mais escuro fica o abismo. O ano era 1947. Navios mercantes cruzavam o Estreito de Malaca, entre a Malásia e Sumatra, como de costume. Mas algo incomum aconteceu naquela manhã abafada de junho. Por volta das 10 horas, diversas embarcações começaram a receber uma transmissão em código Morse. Era uma mensagem de socorro, urgente, desesperada. A primeira parte era clara. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Provavelmente toda a tripulação está morta. Alguns segundos depois, mais uma mensagem chegou. Eu morro. E então, silêncio absoluto. O navio emissor era o SS Ourang Medan, um cargueiro aparentemente de origem holandesa. Mas ninguém sabia muito bem de onde ele vinha, o que transportava ou quem o tripulava. A embarcação americana Silver Star estava nas proximidades e prontamente mudou sua rota para prestar socorro. Quando se aproximaram do Ourang Medan, encontraram o navio à deriva, sem sinais de movimento, sem resposta a qualquer tentativa de contato. Os marinheiros do Silver Star embarcaram. E foi aí que o horror começou. Todos os tripulantes estavam mortos. Os corpos, espalhados pelo convés e pelos corredores, tinham expressões de pavor absoluto. Braços estendidos, olhos vidrados, bocas abertas em gritos silenciosos. O capitão foi encontrado na ponte de comando, caído sobre os controles. O operador de rádio, ainda na sua cadeira, com os dedos petrificados sobre o equipamento. Até o cachorro da tripulação estava morto e com a mesma expressão de agonia. Mas o mais assustador, não havia sinais de ferimentos, nem sangue, nem luta, nada. Era como se a morte tivesse passado por ali, de forma súbita e invisível. Os corpos estavam estranhamente preservados, apesar do calor tropical. E havia algo mais, uma sensação. Os tripulantes do Silver Star relataram sentir um frio anormal dentro da embarcação, mesmo com o sol escaldante do lado de fora. Antes que pudessem investigar mais a fundo, o inesperado aconteceu. Fumaça começou a sair das entranhas do navio. Algo estava errado. Muito errado. A tripulação do Silver Star mal teve tempo de abandonar o Ourang Medan, antes que uma explosão repentina destruísse completamente o navio. Ele afundou em poucos minutos, levando consigo todos os corpos e os segredos. E assim, o Ourang Medan desapareceu para sempre no fundo do mar, sem deixar vestígios, sem sobreviventes, sem respostas. Até hoje ninguém sabe ao certo o que causou a tragédia. E quanto mais se investiga, mais perguntas surgem. Vamos analisar algumas teorias. 1. Gás tóxico ou vazamento químico. Alguns pesquisadores acreditam que o navio poderia estar transportando produtos químicos perigosos, como cianeto de potássio ou nitroglicerina. Um vazamento teria causado intoxicação rápida e mortal, afetando o sistema nervoso central dos tripulantes. Mas isso não explica as expressões de puro terror.
nem o frio sobrenatural sentido dentro do navio. Além disso, por que um navio mercante estaria carregando armas químicas? E por que não havia nenhum registro oficial sobre a carga? 2. Experimento militar. Outros sugerem que o Ourang Medan fazia parte de um experimento secreto, talvez transportando gás nervoso ou realizando testes de comunicação com novas tecnologias militares. Lembre-se, estamos falando do pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há poucos anos. Muitas nações faziam experimentos clandestinos com armamentos, incluindo gases e armas biológicas. E o Estreito de Malaca era uma rota estratégica para transporte sigiloso. Mas mesmo essa teoria não explica o porquê de não haver documentos oficiais sobre o navio. É como se ele nunca tivesse existido. 3. Paranormal. E então, chegamos à teoria mais controversa. Haveria algo sobrenatural envolvido? Muitos afirmam que o Ourang Medan estava amaldiçoado. Alguns falam em entidades que vagavam a bordo. Outros sugerem que o navio atravessou uma espécie de fenda dimensional, um portal entre mundos. Mas o fato é, a forma como os corpos foram encontrados, sem sinais físicos de ataque, mas com expressões de horror absoluto, é difícil de explicar com lógica. Seria possível que os tripulantes tenham visto algo que não deveriam ter visto? Algo que a mente humana não é capaz de compreender, e ainda há mais. Pouca gente sabe disso, mas há relatos anteriores ao incidente. Pescadores locais já falavam de um navio misterioso que navegava sem rumo, envolto em neblina e que emitia luzes estranhas à noite. Alguns juram que ouviram gritos vindos do mar, mesmo quando não havia embarcação alguma nas redondezas. E mesmo após o naufrágio, marinheiros dizem ter visto o fantasma do Ourang Medan reaparecer nas águas da Indonésia. Um vulto escuro, à deriva, iluminado por luzes opacas e com silhuetas imóveis a bordo. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que aconteceu com o SS Ourang Medan? Foi um caso de transporte ilegal de armas químicas? Um experimento militar que saiu do controle? Ou será que há algo além da nossa compreensão por trás desse mistério? Hoje, o Ourang Medan é um dos casos mais enigmáticos da história naval. Livros, documentários e até teorias conspiratórias giram em torno do seu desaparecimento. Mas há algo ainda mais estranho. Nenhum registro oficial do navio foi encontrado. Não há documentos que comprovem sua existência, nem registros de tripulação. É como se ele tivesse surgido do nada, cumprido sua missão e retornado às profundezas de onde veio. O SS Ourang Medan permanece como um eco assombrado nos mares do Sudeste Asiático, um navio sem história, sem passado, e com um fim tão trágico quanto inexplicável. Talvez nunca saibamos a verdade, ou talvez algumas verdades sejam perigosas demais para serem reveladas. Se você algum dia cruzar o Estreito de Malaca e vir uma embarcação solitária, fantasmagórica à deriva, não se aproxime. Pode ser que o Ourang Medan ainda esteja navegando, em busca de uma nova tripulação. Se você curtiu esse mistério e quer mergulhar em outras histórias tão arrepiantes quanto essa, não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio novo. Deixa o like se esse roteiro te prendeu do começo ao fim. E compartilha com aquele amigo que ama mistérios sobrenaturais e casos inexplicáveis. Esse foi mais um mergulho profundo do Portal do Mistério. Até o próximo episódio, se você tiver coragem.